Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui para falar de Arduino. O que você acha de começar a entender como funciona o Arduino? Essa plaquinha interessante, pequena, barata, que você começa a trabalhar nela acendendo uma luzinha. De repente você está trabalhando com muitas luzinhas. E aí você descobre que ele não tem limite, que ele pode servir até para fazer uma máquina de café na sua casa. Porque sabendo como ele funciona, você pode tirar o maior proveito dessa tecnologia, que é fácil e barata de utilizar. Na apresentação de hoje eu tenho como principal objetivo mostrar para vocês as possibilidades que temos ao sabermos utilizar o Arduino. Então, eu quero que você assista essa apresentação e ao mesmo tempo pense: como é que eu poderei melhorar o meu projeto de laboratório? Como é que eu posso usar o Arduino para melhorar o meu projeto de laboratório? Bom, então, quero começar agradecendo às instituições das quais eu faço parte, em especial o Instituto Federal do Ceará, do Campus Iguatu, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira e, dentro da Universidade Federal, o Laboratório de Estudo de Química Aplicada que me acolheu. Quero agradecer em especial à professora doutora Gisele Simone Lopes, minha orientadora do projeto, e à professora doutora Lívia Paulia Dias Ribeiro, minha co-orientadora. Agradecer também a todos os colegas do laboratório. Muito obrigado por terem me acolhido. Então vamos lá. O que você acha de entender como funciona o Arduino? Saber como ele funciona e como tirar o maior proveito dessa tecnologia barata e fácil de utilizar. Na apresentação de hoje, tenho como principal objetivo mostrar para vocês as possibilidades que temos ao sabermos utilizar o Arduino. Quero que você assista a essa apresentação e ao mesmo tempo pense em como poderei melhorar meu projeto no laboratório com o uso do Arduino. E para isso eu montei um pequeno e barato projeto útil a qualquer laboratório de química. Vejamos. Eu tenho aqui um pHmetro construído e programado por mim, e que também pode ser construído e programado por você a um custo muito mais baixo do que o encontrado no mercado. Na figura da direita, nós temos uma saboneteira aberta, contendo um Arduino Uno, um display, um potenciômetro, um botão e o conversorzinho, que vai converter os sinais vindo do eletrodo. Na figura à esquerda, nós temos o eletrodo, que é facilmente encontrado no Mercado Livre. Agora vejamos com mais detalhes o valor ou o preço de cada peça. Aqui é o potenciômetro, ele custa R$ 4,00. Esse botão, push button, custa R$ 4,00. O display, R$ 31,00. O módulo sensor junto com o eletrodo, ele custa R$ 160,00. O Arduino Uno, ele custa em torno de R$ 47,00. A caixinha de sabonete, R$ 12,00. Ou seja, um total de R$ 267,00 por um pHmetro, que pode ser programável de acordo com a nossa vontade. Agora vejamos um pHmetro comprado no mercado
É livre também, né? Na internet a gente encontra esse pHmetro de bancada. O valor dele, R$ 2.870, e nesse caso aí ele está com a promoção para R$ 2.726. Então, acredito que só ser 10 vezes mais caro do que o outro, já é motivo para a gente pensar em escolher o mais barato e com maiores possibilidades. Voltemos então ao nosso pHmetro mais em conta. Nós temos aqui à sua direita uma solução de água de ar-condicionado com um pouco de hipoclorito de sódio. À sua esquerda, você vai ter uma solução de água de ar-condicionado com vinagre. E aqui ao centro, nós temos a água de ar-condicionado. Veja, o pH da água da solução de água sanitária fica em torno de 8,8, compatível com a fitinha de pH que eu medi. E agora, nós estamos colocando na solução de vinagre, pH 2,7. Recolocando na água de ar-condicionado, nós temos um pH de 3,8. Bom, compatível com o que a gente esperava de um pHmetro normal. Mas a gente pode fazer algo mais. Bom, pode-se associar esses resultados também a determinadas ações, como, por exemplo, apertando esse botão, nós temos associado ao pH específico entre 6,6 e 7,4 a luz verde. Acima de 7,5, a luz azul. E abaixo de 6,5, a luz vermelha. Então, com o Arduino, a gente poderá utilizar os valores de pH para realizar as atividades ou ações que a gente desejar. Então, no momento que atinge um pH igual a 7, eu poderei acionar esse LED verde. Assim como poderia ser um LED, também poderia ser um pequeno sinal sonoro, e com isso possibilitaríamos a utilização de uma bureta por uma pessoa deficiente visual. Ela poderia titular normalmente, assim como todos nós. Do mesmo jeito que ele foi programado para acender um LED, também poderá ser programado para acionar uma bureta de correção de pH ou avisar através de um sinal para que um aluno com deficiência visual possa operar uma bureta no laboratório. Assim também como podemos adicionar esse sistema a um outro sistema que precise de correção automática de pH. E aí, o Arduino poderá controlar o pH desse sistema, mantendo o valor deste constante pelo tempo que quisermos e também detectar o momento onde ocorre essa mudança de pH. É preciso que você entenda que o Arduino é como um mini computador. A ele pode ser adicionado um teclado, um monitor, etc. Basta ligá-lo numa porta USB do computador e, através do computador, nós fazemos um programa e carregamos esse programa através desse cabo. O programa vai receber informações de módulos, de componentes, que vamos ligar ao Arduino. As ligações dos módulos geralmente são simples, como esta ligação do pHmetro, com apenas 2 fios.
Esses dois fios, o vermelho é de alimentação, positivo, 5 volts. O preto é o negativo. E o fio azul, ele é o fio de dados, que informa ao Arduino o valor que está sendo medido na solução. Agora vamos ver alguns sensores e atuadores que a gente pode adicionar ao Arduino. Este é um LDR, é um sensor sensível à luz. Quanto mais luz, né, maior vai ser a modificação da resistência desse sensor. Ele é utilizado como detector de luz. Esse é o ultrassom. É um sensor que ele emite um som, um ultrassom, e esse som bate em algum obstáculo e volta a ele, e ele percebe o tempo de ida e de volta do som. Com ele, nós podemos medir distâncias de até 2 metros. Isso é um sensor de infravermelho. Semelhante ao sensor de ultrassom, ele emite a luz infravermelha e capta essa luz infravermelha. E dependendo da distância, você pode saber qual é a intensidade dessa luz que está chegando no Arduino. É muito utilizado para robô, aproximação de objetos e para desviar de objetos. Também é utilizado, por exemplo, para um portão. Quando o portão é fechado, você saber se o portão está fechado, se está aberto, utiliza-se muito esse sensor. Aí é um termômetro. Esse sensor ele modifica a passagem de corrente dele através da temperatura. Muito utilizado, muito fácil de ser utilizado no laboratório. E aí um sensor de som, como todos os outros, um microfone pode detectar o som do ambiente. E agora vamos falar dos atuadores. O atuador mais comum e principalmente que a gente utiliza é o LED. Ele emite luz de várias cores em vários comprimentos de onda. O servomotor, também muito utilizado para a realização de movimentos através do comando do Arduino. O buzzer, que emite sons, ele pode emitir sons em diferentes notas musicais, escalas musicais. O display, que a gente utilizou no pHmetro para informar os dados numericamente, ele é alfanumérico. E aí o relé. Esse relé é muito utilizado para a gente ligar cargas com maior potência. Existem diversos sensores e atuadores, para mais de 300, todos de fácil acesso e a maioria deles a baixo custo. Precisamos só escolher qual que vai ser útil dentro das nossas necessidades. Então podemos dizer que o que há de interessante no Arduino ele é programável. Segundo, esse programa recebe informações externas que são fornecidas pelos sensores. Terceiro, nós podemos atuar no programa através de botões, teclados e outros atuadores. Vamos agora conhecer um pouco mais da estrutura física desta plaquinha. O Arduino, ele não é nenhuma novidade dentro do mundo da informática, dentro do mundo da tecnologia. Porque o principal componente dele é o microcontrolador. O microcontrolador do Arduino é essa pecinha do meio e basicamente o Arduino é o microcontrolador. O microcontrolador ele tem um microprocessador dentro dele, tem memória dentro dele e tem alguns requisitos. Na realidade, ele, como já foi dito, ele é um mini computadorzinho, certo? Capaz de controlar as informações e fazer cálculos, tá? Só que esse microcontrolador ele já existe desde 1971. De 1971
a 2008, quando o Arduino foi lançado, passaram-se 37 anos. E qual foi a grande novidade apresentada no Arduino? Foi porque os microcontroladores, eles tinham uma dificuldade muito grande de serem programados. Só que quem programava era engenheiro eletrônico. E o motivo disso era a dificuldade na alimentação, a dificuldade da tradução da linguagem do microcontrolador para a linguagem do computador. E tudo isso o engenheiro ele tinha que ter algumas peças e alguns equipamentos para fazer isso. E aí, qual foi a grande sacada? Um aluno de mestrado resolveu tentar diminuir essa dificuldade, fazendo com que os microcontroladores pudessem ser controlados, pudessem ser programados por qualquer um. E aí foi a grande ideia. A primeira grande ideia foi pegar as perninhas do microcontrolador e torná-las mais facilmente conectáveis. Então você está vendo aí, essas setinhas indicam que cada perna do microcontrolador foi colocada para cima. Essa foi uma grande sacada. Porque você não precisa mais de solda, você não precisa mais de entender de eletrônica básica para poder conectar os dispositivos nessa plaquinha. E aí, quem teve essa ideia foi esse aluno de mestrado, e essa ideia foi pega por esse rapaz aqui, chamado Buzz, tá? Esse rapaz aqui pegou essa ideia, junto com mais alguns colegas, e implementaram essa ideia fazendo a plaquinha, colocando o microcontrolador nessa plaquinha. E aí ele se juntou a outro italiano, se juntou a 2 americanos e se juntou a um espanhol que hoje fazem parte da Arduino Companhia. E o mais interessante, eles tiveram essa ideia para lançar em favor da educação. Ou seja, uma forma de qualquer pessoa poder controlar ou programar um microcontrolador. E foi isso que aconteceu. Eles lançaram a ideia e ela começou a dar certo. E mais do que isso, na primeira reunião dessa equipe, reunião oficial da empresa, eles disseram assim: tudo o que nós fizermos em relação ao Arduino vai ser gratuito. Qualquer pessoa pode pegar essa ideia e desenvolvê-la. E assim foi feito. Então, eles melhoraram a forma de programar o microcontrolador, adaptando, por exemplo, o clock, adaptando um regulador de tensão, adaptando um botão de reset e alguns capacitores aqui, coisas que já vem nele que são interessantes. Mas o principal foi a forma de alimentação, que você alimenta a plaquinha com a fonte de 7 a 12 volts e a própria plaquinha regula para 5 volts de funcionamento. E mais do que isso, esse componente aqui, ele é um tradutor, porque a entrada do computador ficou mais facilitada com uma entrada USB, e essa linguagem do computador vai ser traduzida por esse componente aqui para o microcontrolador. Resultado, nós vamos ter uma facilidade muito grande nessa programação. Então, a plaquinha foi a primeira grande ideia. Mas a segunda grande ideia foi muito melhor do que a primeira.
A outra grande ideia, que eu acredito que seja a que mais impulsiona a propagação do Arduino pelo mundo, é a IDE, ou seja, uma plataforma de programação também gratuita. A equipe fez questão e faz questão de manter essa plataforma de programação para qualquer pessoa que quiser. Tudo gratuito e qualquer pessoa pode baixar esse programa pelo site www.arduino.cc. Nela você faz a programação de qualquer uma das placas de Arduino. Eu não contei, mas acredito que eles tenham mais de 50 tipos de placas de Arduino atualmente. Então, qualquer pessoa física ou jurídica pode fazer uma placa de Arduino. Qualquer pessoa física ou jurídica pode baixar esse programa, utilizar esse programa normalmente, sem precisar pagar direitos autorais a ninguém. Então, isso fez com que a ideia do Arduino expandisse ao mundo. Então, hoje, muitas empresas estão fazendo plaquinhas que são compatíveis com essa plataforma e que são muito parecidas com o Arduino original. Aliás, a equipe da Arduino deixa o molde da placa no site para quem quiser desenhar essa placa, copiar e vender. A única coisa que eles não permitem, que eles não dispuseram, foi o nome Arduino. Na realidade, a empresa tem dois nomes, Arduino e Genuíno. Agora, pessoal, depois que eu falei de tudo isso, é interessante propor algumas ideias para a utilização no laboratório. Eu fiz um fotômetro de chama experimental, né? Um timer, que pode ser bastante preciso, uma balança, e vou mostrar aqui um pouco de automação para vocês, como é que a gente pode fazer um amostrador. Vamos lá. Fotômetro de chama. Bom, pessoal, esse fotômetro foi idealizado com materiais bem simples. Nós temos aqui um nebulizador. Ele é quem vai colocar a amostra dentro da câmara, que vai ser posta em contato a amostra com a chama. E aqui é onde vai ocorrer a chama. Eu idealizei para ser bem simples, bem prático e, obviamente, barato. Né? Vejamos aqui o nebulizador, ele bombeia para essa câmara. Aqui a gente acende uma chama de um isqueiro. O isqueiro é colocado aqui embaixo. E desse lado um sensor de cores. As cores que ele detecta são vermelho, verde, azul e branco. Eu acendo agora e aí, nesse momento, vai haver uma análise pelo Arduino e encontro o elemento procurado. É bem simples, só precisa ser calibrado. Esse aqui, pessoal, é um timer, né? É um timerzinho que a gente fez para controlar uma tomada de 220 volts. Veja que você acopla qualquer aparelho de 220 volts e aqui no computador você determina o momento em que ele vai ser ativado, o momento em que ele vai ser desativado, ou você pode colocar um timer no caso aí tem 30 segundos. Carreguei e agora com 5 segundos ele acende uma luz, note que a luz está emitindo 771 e após 5 segundos ela desliga. Né? Esse timer ele tem uma precisão relativamente boa e você pode ligar qualquer aparelho a ele, programado para a noite, para de madrugada, e ele vai executar a ligação e o desligamento desse aparelho sem a necessidade de ter ninguém perto. E como não poderia faltar, nós vamos agora mostrar para vocês
uma balança com 3 casas decimais do grama, feita com Arduino. E a compatibilidade que ela tem com os programas usuais, como Excel, Word, PowerPoint. O Arduino ele pode se comunicar com qualquer um desses programas. Fazer um pequeno experimento onde vai ser medida a taxa de saída de gás carbônico de um comprimido efervescente, utilizando a balança ligada diretamente ao Excel. Aqui os dados vão ser colocados nessa planilha do Excel. Aqui é a balança. À esquerda nós temos o comprimido efervescente. Estamos esperando só a primeira comunicação, que é o primeiro dado que aparece lá. Pronto, chegou, colocamos o comprimido. Então você percebe a subida, né, do valor, a massa do comprimido. E agora a efervescência e a saída do gás, ela é medida a massa e a cada segundo esse valor é mandado para o Excel. Veja, a balança está diminuindo o peso, a massa. Eu deixei apenas alguns valores para que esse momento não ficasse tão longo. Pronto, esse é o último valor. E agora nós vamos retirar a primeira marcação, o primeiro valor. Vamos tirar o segundo, que deu, né? Pronto. Aí o próprio Excel faz essa correção no gráfico. Com esse gráfico, nós podemos trabalhar a taxa de saída de CO2, e os valores. E com esses valores, a gente pode obter uma série de informações. Desde a quantidade de carbonato, o resto tudo vocês sabem. Então, essa balança, ela não é mais barata do que as balanças do mercado, não. A vantagem dela está exatamente nas possibilidades da gente adaptá-la a um outro aparelho, a um outro equipamento, e que ela possa nos fornecer dados da perda ou do ganho de massa desse equipamento. E mais do que isso, né? A comunicação entre os programas mais conhecidos de computação. Aí vocês estão vendo, pessoal, a parte de automação mecânica. Isso é um braço robótico que a gente pode ter no nosso laboratório, porque alguns de nossos aparelhos precisam que sejam colocados à mostra, né, e retirada a amostra de algum lugar. No caso aí, eu escolhi um tubo de ensaio, numa estantezinha de tubo de ensaio, para ser colocado num becker com banho-maria. Então, dependendo da programação, você pode escolher uma posição específica do braço mecânico, né, e que ele vá até uma posição definida por você previamente. Se você juntar isso ao timer, né, e aos resultados que você precisa na máquina, você pode montar praticamente qualquer máquina, qualquer aparelho de laboratório com ele. Finalizamos então nossa apresentação. Nela eu não mostrei o polarímetro, nem o termômetro, nem a chave de segredos. Mas o que foi mostrado nessa apresentação já é o suficiente para que a gente perceba as possibilidades que ocorrem, né, que são possíveis, as possibilidades do Arduino. Eu fico à disposição das pessoas do laboratório para, se quiserem, a gente dar um curso de Arduino, ou vocês também podem se inscrever no curso de Arduino.net,
que também tem um curso de robótica.net, que foram os 2 cursos que eu fiz para saber o que estou fazendo. Estou à disposição de vocês. Até já.